Veja se tem algum visitante perto de você e o cumprimente, convide para voltar outras vezes, se esse for o caso, para que não só se sintam à vontade entre nós hoje, mas que sintam-se também desejosos de voltar outras vezes e, quem sabe, também se tornar parte da Sexta Igreja junto com você, junto comigo. Você que nos visita, receba aí a nossa gratidão e saiba que é um privilégio ter você aqui, tá bom? Para nós meditarmos na palavra de Deus nessa noite, nós vamos abrir a nossa Bíblia em Apocalipse, no capítulo 4. Apocalipse 4. Nós leremos o capítulo inteiro de modo alternado, sendo que eu lerei os ímpares e vocês os pares. Depois destas coisas, olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. E esse que se acha assentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe e de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. O primeiro ser vivente é semelhante a leão, o segundo semelhante a novilho, o terceiro tem o rosto como de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas Tu criaste. Sim, por causa da Tua vontade vieram a existir e foram criadas. Vamos orar. Ó Deus, pela Tua palavra neste momento, pedimos que Tu nos instruas. Ó Deus, pela Tua palavra neste momento, pedimos que Tu nos aperfeiçoes e nos torne mais parecidos com Jesus. No nome dele que nós oramos. Amém. Meus irmãos, nós vivemos em tempos e em uma sociedade a qual nós chamamos de secularizada. O processo de secularização da raça humana, o processo de secularização da sociedade como um todo, se dá pelo fato de substituir-se princípios religiosos, princípios de fé, por princípios humanistas. Desde o iluminismo para cá, esse processo foi se tornando cada vez mais crescente e isso foi acontecendo.
Se você olhar, por exemplo, para a Idade Média, boa parte da cultura comum das pessoas era associada à sua religião, à sua religiosidade. Então, chovia ou fazia sol, a colheita era boa ou ruim, as pessoas associavam a isso às bênçãos ou aos juízos de Deus. Elas tinham uma interpretação religiosa da realidade, elas entendiam bem essa conexão céu e terra, e que havia um mundo superior, um mundo acima, uma realidade mais excelente, mais perfeita do que a nossa. Tanto é que quando você olha, por exemplo, para as pinturas, para as gravuras, para os quadros daquela época, você percebe que as figuras bíblicas normalmente são retratadas com uma expressão impassível, com uma auréola ou um arco dourado sobre a sua cabeça, apresentando então os santos, aquelas pessoas que tinham uma conexão maior com Deus na sua história, como sendo pessoas que estavam como que numa outra dimensão, pessoas que estavam como numa realidade superior às demais. Quando vem o iluminismo, a Revolução Científica, a Revolução Francesa, a Revolução Industrial, né, e falou que tem revolução no nome, normalmente é ruim. Né? Então, eu sei que você foi acostumado a ouvir na escola que revolução é coisa boa, mas não, é raro um negócio que tem nome de revolução e que é bom. E aí essas revoluções foram cada vez mais dizendo assim, não, vamos colocar Deus no cantinho dele e lá ele fica. E a sociedade foi se tornando mais secularizada, mais afastada de princípios religiosos, fazendo-se de maneira mais disruptiva essa separação entre aquilo que é sagrado e aquilo que é terreno, aquilo que é celestial e aquilo que é terreno, de maneira que essas realidades não mais se fundem. Você verá, por exemplo, debates acontecendo nos quais dirão para você assim, o aspecto religioso não pode entrar aqui, porque religião é uma coisa particular. Não, vamos discutir o assunto, vamos chamar um pedagogo, um antropólogo, um psicólogo, um médico, um advogado, vamos chamar um nutricionista, vamos chamar um engenheiro, vamos chamar um filósofo, vamos chamar também um padre, vamos chamar também um pastor. Não, porque nós não queremos colocar a religião no meio do debate. A secularização é esta tentativa constante de dizer, não, o aspecto espiritual não deve participar da conversa. Quando, na verdade, o que nós entendemos é que nós vivemos uma realidade que ela é tanto terrena quanto espiritual. O cristianismo acredita em metafísica, o cristianismo acredita no aspecto sobrenatural das coisas. O cristianismo propõe que o mundo não é só o que a gente vê, mas também o que a gente não vê, que as explicações para as coisas não estão relacionadas apenas àquilo que nossas mãos podem tocar, que os nossos olhos podem ver, ou que o nosso tato pode sentir, mas que existe um âmbito espiritual, não visível, misterioso das coisas, nos quais tudo está acontecendo. E ao iniciar essa nova série hoje, quando falo para a gente, o tema é Suba até as nuvens, no sentido de que, olha, a gente precisa resgatar a nossa visão religiosa das coisas e a nossa visão espiritual das coisas. A gente se secularizou demais, a gente busca ter explicação científica para tudo, de querer um artigo de especialista para todas as coisas, de racionalizar tudo e esquecer que nós cremos num Deus Todo-Poderoso que habita em tudo, que domina tudo, que controla tudo, que criou tudo e para onde e para quem tudo vai voltar. E nós precisamos de novo colocar nossa cabeça, nossa mentalidade, nossa prática e a nossa vida com os pés na terra ser guiada também pelas convicções que nós temos das coisas que acontecem no céu. E hoje, como o primeiro destes
sermões, a primeira dessas conversas, eu quis trazer uma reflexão sobre um texto que é bastante claro sobre essas duas realidades, de que existe uma realidade espiritual enquanto coisas estão acontecendo na terra. Nós lemos aqui o capítulo 4 do livro do Apocalipse. Você vai se lembrar que o livro começa, o apóstolo João, já bastante idoso, na ilha de Patmos, e aparece para ele o próprio Senhor Jesus. E a visão que ele tem é de que ele tem seus cabelos brancos, seus olhos com chamas de fogo, que ele está no meio dos candelabros e que ele anda no meio deles, e que ele é poderoso para mover esses candelabros, e que ele diz que ele tem em si o poder de cuidar do inferno e da morte, que as chaves estão na mão dele, e que ele diz que ele é aquele que esteve morto, que reviveu. Ele coloca então quem ele é e fala: João, quem está diante de você é o próprio Cristo. E aí então, nos textos a seguir, o Senhor vai mandar as 7 cartas às 7 igrejas da Ásia, que nada mais são do que cartas gerais para todas as igrejas de todas as épocas. Elas foram endereçadas naquele momento de maneira específica para aquelas 7 igrejas, mas elas trazem princípios eternos para a igreja de todo o tempo. Lembrando que o livro do Apocalipse é um livro extremamente simbólico em suas figuras, e até o número 7 aqui tem esta ideia de completude, que tem a ideia de um todo, de algo que é pleno. Então ele está falando sim especificamente com 7 igrejas, mas se comunicando com toda a cristandade ao longo dos séculos. Nós não adotamos uma interpretação apenas futurista do Apocalipse. O Apocalipse não trata apenas de coisas futuras. O Apocalipse trata também de coisas pretéritas. O Apocalipse trata também de coisas que já ocorreram. E o capítulo 4 é um desses momentos em que se narra algo pretérito, algo que já aconteceu. O capítulo 4 de Apocalipse não é algo que está olhando para o futuro e por algo que ainda acontecerá. E a sua conexão direta com o capítulo 5 vai evidenciar essas coisas. O Senhor, então, depois de ditar essas 7 cartas para as igrejas a João, o capítulo começa dizendo: depois dessas coisas, ou seja, depois de ter visto Jesus, e Jesus ter mandado as cartas para as igrejas, eu olhei e vi não somente, mas uma porta aberta no céu. Tem uma porta no céu. E ele então, aquele da primeira voz, como voz de trombeta que falou comigo, disse: sobe aqui, eu vou te mostrar o que acontece depois dessas coisas. O que ocorre depois dessas coisas. E ele diz: imediatamente eu me achei em espírito, num determinado lugar. E nesse lugar eu percebi que eu tinha entrado pela porta que estava no céu. E eu estava agora numa dimensão celestial. E ali estando eu vi no céu, armado, montado, um trono. E eu olhei para este trono e existia alguém assentado nesse trono. E aí ele vai começar a usar algumas figuras de linguagem utilizando-se de pedras preciosas, porque ele não encontra outro vocabulário para descrever o que ele está vendo. Então ele vai dizer: olha, ele tinha o seu aspecto como se fosse pedra de jaspe, que é uma pedra clara, translúcida, parecido com um diamante, e ela então aponta para o sentido de pureza, de algo claro, de algo límpido. Ele vai falar do sardônio, que aponta para uma ideia vermelha, rubra, apontando aí neste caso para o sangue, algo que tem a ver com o sangue, e como nós sabemos que estamos falando de Cristo Jesus, o sangue derramado. Ao redor do trono existe um arco-íris. E o arco-íris, qual é o sentido do arco-íris nas Escrituras?
a aliança e o cumprimento da aliança depois do momento de grande desolação, depois do momento do juízo. Então, ele vê esse arco-íris e ele vê ali algo como um aspecto de esmeralda, algo precioso. Ele tem então essa visão, e aqui ele está de certa forma descrevendo os sentimentos e as impressões que ele tem. Eu olhei para o trono e eu vi algo que eu nunca vi tão puro. E eu vi algo que me remeteu ao sangue rubro, à redenção que temos. Eu vi alguém que, estando ali, tinha em si a figura clara da aliança de Deus com o seu povo, porque eu vi algo como um arco-íris. E ele vai dizer, eu continuei olhando, e ao redor eu vi 24 tronos, e assentado neles 24 anciãos, vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. 24 anciãos, a interpretação que nós temos como a mais coerente, a clássica para esse texto, é que nós estamos falando da igreja do Antigo Testamento e a igreja do Novo Testamento. Nós estamos falando das 12 tribos e estamos falando dos 12 apóstolos. O povo de Deus antes de Cristo e o povo de Deus depois de Cristo. Então ele enxerga esse cenário ali. Tem alguém glorioso, indescritível, assentado no trono. Há a representatividade de todos os crentes no Senhor Jesus diante desse trono. Eles estão ali. Eles estão vestidos de branco e nas cabeças deles tem coroas. Eles têm autoridade. Do trono saem relâmpagos, que é sinal de poder, de força. Vozes e trovões, ainda essa ideia de autoridade. Isso tudo sai do trono. E diante dele existem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Mais uma vez, o número 7, como algo que é completo, o Espírito perfeito de Deus. É o próprio Espírito Santo. Então ele olha para o trono e ele vê a coisa mais linda, o ser mais bonito e mais indescritível que ele já viu. E nós sabemos que o que está assentado no trono é o Pai. Ele olha e ele percebe o Espírito Santo de Deus. E nós sabemos que logo mais, quando ele chegar ao capítulo 5, ele vai perceber um livro na mão do que está sentado no trono e vai chegar um terceiro elemento diante do trono, que é o Cordeiro, que é digno de abrir o livro. Então ele tem uma visão trinitária ali. E esse Cordeiro, quando chega, fala que, olha, eu sou aquele que estava morto e reviveu. E por isso eu posso abrir o livro. Por isso, então, a nossa interpretação preterista do texto. O que está sendo encenado aqui é aquele momento depois que Cristo morre e ressuscita, sobe aos céus e está se achegando para estar à destra do Pai. Este momento, então, no capítulo 5, quando o Cordeiro chega para abrir o livro, porque ele disse, eu estive morto e revivi, e eu já venci, e eu sou digno de abrir o livro. Esta é a visão que ele tem. Mas ele continua, versículo 6, diante do trono existe algo como um mar de vidro, semelhante ao cristal. E a ideia aqui é de que existia uma espécie de passarela, uma passagem limpa, por isso essa ideia de vidro, de cristal. E os intérpretes costumam dizer que aqui está apontando para um caminho purificado, um caminho limpo e límpido que conduz até o trono. Já é algo apontando para a propiciação, para a satisfação daquilo que Deus fez em Cristo na cruz do Calvário. Além disso, há 4 seres viventes, cada um com suas marcas específicas. Número 4 tem a ver também com algo terreno e pleno. A ideia da terra como seus 4 pontos cardeais, a ideia de 4, então, normalmente tem a ver com o mundo criado. Então, nós temos a criação, homens, animais ferozes,
animais domésticos estão representados nesses quatro seres viventes. E aí então, esse cenário montado, nós temos o Deus Pai Todo-Poderoso assentado no trono, o Espírito Santo está ali, a igreja está ali, a criação está representada ali, e aí começa a cantar. Eles começam a proclamar, olhando para o trono e dizendo: quem é que está no trono? Santo, santo, santo é o Senhor Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Quem está sentado no trono? O Senhor Todo-Poderoso. Quem está sentado no trono? O Deus Eterno, o Pai, a primeira pessoa da Trindade Santa. E aí os seres viventes dão glória, honra, ações de graças aos que estão no trono, que vive pelos séculos dos séculos. Os 24 anciãos chegam, retiram suas coroas e depositam diante dele. Nós não temos autoridade, nós não temos força, tudo é do Senhor. E eles começam de novo a cantar e a louvar, dizendo: tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas todas as coisas. A percepção, então, é de que há ali, na realidade celestial, algo fantástico acontecendo. Enquanto Cristo está cumprindo a sua missão, enquanto Cristo está pagando o preço, enquanto Cristo está encarnado, diante do trono já há uma ansiedade e diante do trono já há um cenário preparado para a manifestação daquele que venceu. E esse texto traz para nós lições que são muito belas. Esse texto traz para nós a mais forte de todas as lições. É que enquanto Cristo era morto, enquanto Cristo era perseguido, enquanto Cristo era crucificado, enquanto ele era humilhado, enquanto ele era rejeitado, havia um Deus no trono. E que toda a história da humanidade, que tudo que aconteceu com a igreja, com a criação, tudo que aconteceu com o Filho, tudo que está acontecendo, tudo que acontecerá, acontece diante do trono. O Apocalipse, eu já disse isso e repito uma vez mais, para nós não é o livro do terror. O Apocalipse para nós é o livro da consolação. O Apocalipse não é o livro para o nosso medo. O Apocalipse é o livro para a nossa esperança, porque tudo gira ao redor de um trono ocupado. Porque todo o Apocalipse acontece diante de um trono muito bem ocupado por um Deus vivo, santo, rodeado pelo Espírito de Deus e com o Cordeiro que nos redimiu e que abriu o livro, guiando ali todos os rumos da história. E nós, irmãos, precisamos entender isso de maneira muito clara na nossa vida, de que a nossa vida é vivida sob o trono, de que todos os acontecimentos da história estão acontecendo sobre o trono, que olha, as coisas que nos atingem pessoalmente, as nossas histórias particulares, as dificuldades que nós temos nas nossas famílias, as crises que acontecem em nossos casamentos, as dificuldades que temos nas nossas finanças, na nossa saúde, com os nossos filhos, as indiferenças ou as diferenças que temos nos nossos ambientes de trabalho, nos nossos ambientes em que estudamos, na sociedade, na vizinhança, que todas essas coisas, as injustiças que acontecem, as maldades que acontecem, as lutas que acontecem, as enfermidades que sobrevêm, os diagnósticos que nos alcançam, acontecem sob o trono. Nós cremos que Deus é soberano. E nós cremos tanto isso que duas das expressões que nós mais usamos são: se Deus quiser e em nome de Jesus.
Porque nós reconhecemos que Ele é poderoso para intervir nas nossas situações e que Ele não é indiferente e alheio àquilo que nos atinge. Então, quando olhamos para o momento dramático da vida de Jesus, e a visão que João tem é de que o trono está ocupado e de que Deus está sendo adorado. E que a sequência lá no capítulo 5 vai mostrar o Filho sendo entronizado. É para nos encher o coração de uma vívida esperança de que Deus jamais nos abandona. De que o trono está ocupado. Não dá para deixar de fazer uma conexão clara com Isaías no capítulo 6. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado num alto e sublime trono. O trono não está vazio. O rei morreu, mas eu vi o trono ocupado. E às vezes a gente pode ter essas preocupações de maneira tão forte na nossa vida, das coisas que têm acontecido com você, das situações que têm te feito chorar, que têm trazido desgosto para o seu coração, têm te preocupado tanto, a ponto de a gente viver como se nós mesmos estivéssemos secularizados, de não mais interpretar a nossa vida por uma ótica celestial das coisas, por uma ótica de que existe um ser amoroso e todo-poderoso governando a nossa história. De que existe um Deus bom, santo, que está dirigindo todos os rumos das nossas histórias em particular. Deus é tão maravilhoso que nós contamos aí com algo acima de 7 bilhões de seres humanos nesse mundo. E o Senhor tem uma agenda e preocupações e zelo específico por cada uma dessas vidas. Já pensou nisso? Se botar a gente para cuidar de 3 meninos ao mesmo tempo, a gente já endoida? A gente não dá conta? Se olhou para um, o outro já escalou lá, o daqui já deu um chute não sei quem. E aí a gente tem um Deus todo-poderoso que cuida em detalhes de cada célula dos nossos corpos, de cada segundo da nossa vida, de cada inspirar e expirar que nós fazemos, e a nossa vida está acontecendo sob o trono, não de um trono de um Deus indiferente, mas de um Deus que governa as nossas histórias em particular, de um Deus que conhece quem somos, que conhece as nossas limitações, conhece as nossas fraquezas, de um Deus que olha nos nossos olhos e que sabe quais são os nossos limites. Você precisa ser consolado por essa verdade. A sua vida está acontecendo e ela não é uma vida desgovernada. Existe um Deus que governa sobre todas as coisas. A apuração está acontecendo lá. A gente não sabe quem que vai governar a gente de 2023 até 2026 ainda. Debaixo do trono. Porque do trono a gente sabe quem está governando todas as coisas. A gente não sabe quem vai ser, se o governo vai ser bom, se vai ser ruim, se vai trazer prosperidade ou se vai trazer dificuldades para nós. Mas nós vivemos num âmbito espiritual das coisas e numa percepção mais elevada das coisas. E essa palavra é para a consolação do seu coração, que vive tão preocupado muitas vezes como se você fosse um ateu, como se você fosse uma mulher ateia, que diz: eu acredito em Deus, mas eu tenho vivido a minha vida tão ansioso, tão desesperado, tão aflito, tão incomodado, eu perco o sono, eu perco a fome, eu estou sempre estourando aqui nas minhas emoções, nas minhas inseguranças, porque eu não consigo descansar no Deus que está sentado no alto sublime trono, governando todas as coisas.
a minha vida particular e toda a história da humanidade. Eu afirmo com todas as letras aquilo que está lá em Romanos 11:36, porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas, mas eu vivo como se ele não fosse aquele que está dirigindo a história dele, por meio dele, para ele. As nossas convicções precisam alimentar as nossas práticas, porque senão nós somos pessoas secularizadas. E isso, muitas vezes a gente pensa no secularismo só em termos de moralidade. A sociedade secularizada se desmoralizou, ela se torna perversa, corrupta, libertina, ela se torna sensual. São aspectos, sim, de uma sociedade secularizada, que abandonou Deus, que esqueceu Deus, que tirou o Senhor para fora da equação. Mas e nós cristãos, que tantas vezes tiramos o Senhor da nossa equação? O Senhor não participa, pelo menos não conscientemente da nossa parte, óbvio, das grandes questões da vida da gente. O Senhor não é sequer lembrado em muitas das situações que nós vivemos. Mas o texto bíblico faz questão de deixar claro para você e para mim que Ele segue governando todas as coisas e sendo plenamente adorado diante do trono. E o que resta a nós que estamos vivendo sob o trono, imitar o que aqueles que já estão diante do trono estão fazendo, que é adorá-lo. E olha qual o conteúdo desses louvores. No versículo 8 é uma exaltação da eternidade de Deus e da sua santidade. Santo, santo, santo. A repetição tripla, ela é uma linguagem hiperbólica. Ela é uma linguagem aumentativa, tá? A língua hebraica não tem aumentativo e diminutivo igual no português. Você tem um livro, e o grande livro é um livrão. Você tem um pé, e um pé grande é um pezão. Não, na língua hebraica a repetição é o que dá a grandeza para o que você quer dizer. Então quando está dizendo santo, 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 é porque é santo demais. Tem uma santidade inigualável. Nada e nem ninguém é mais puro, mais límpido do que Ele. Ele é o Todo-Poderoso. E aí vai falar da eternidade. Ele era ou estava, Ele é ou está, e Ele será ou estará. Ele é o eterno. Isso então é para a gente lembrar assim, olha, eu estou diante de alguém que é santo. Se Ele é santo, não existe sombra de corrupção ou de maldade dele. Ele sempre vai fazer aquilo que é bom. Eu estou diante de alguém que é eterno, então não corre risco de amanhã, quando eu falar assim, nossa, eu vou fazer uma oração hoje, Ele já não está mais lá. Ele é eterno, Ele era, Ele é e Ele há de vir. O tempo não se aplica a Ele. Ele é por todo sempre. Ele é Deus sempre presente. Então, os tronos dessa terra, os governos dessa terra, os poderes dessa terra vão passar, mas Ele não passa. Ele não passa. E a segunda música que é cantada, o segundo louvor que é entoado diante do trono diz: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber glória, honra e poder, porque todas as coisas tu criaste. Sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. O que é a criação? Essa é a música da criação e da igreja, né? Os 4 seres viventes e os 24 anciãos. O que eles estão dizendo? O Senhor nos criou. E o que nos resta fazer? Te adorar. Toda a glória, toda a honra, todo o poder a ti, porque todas as coisas tu criaste. Eu não deveria nem existir, mas o Senhor me trouxe à existência.
Eu não sou autônomo, eu não sou autocriado, eu não sou autogerado, eu não sou independente. A minha simples existência, não só a minha existência, mas a minha permanência, o fato de eu ter nascido e continuar existindo, é justamente, é unicamente porque o Senhor criou todas as coisas, inclusive a mim. Então cabe a mim me colocar diante do Senhor dizendo que receba toda a glória, toda a honra, todo o poder. Ou seja, tudo o que eu faço é para que o Senhor seja honrado. Tudo o que eu realizo é para que o Senhor seja glorificado. Todas as coisas que acontecem na minha vida são por causa do teu poder. Talvez você já acostumou a assistir um jogo de futebol. O jogador faz o gol, terminou, ajoelha no chão, aquela rodinha de jogador e ó. Não é? Alguns chegam a bater no peito e assim fazer assim, eu não. Ele, não sei se você já viu, tem uns caras que comemoram o gol dizendo assim. Eu não sei se é força de expressão de alguns deles, pelo menos. Eu não sei se é só uma jogada de marketing de alguns deles, não sei. Não sei se é uma mania religiosa que já virou como se fosse só um tiquezinho. Passei na frente da igreja, tem que fazer um sinal da cruz. Eu tenho que acordar, tenho que pisar com o pé direito. Não sei se virou um tique, eu fiz o gol, tenho que apontar para o céu. Mas expressa uma convicção que há ali, em última análise, eu chutei a bola, eu até fiz o gol, mas eu tenho um Deus que merece ser glorificado por isso, porque dentre tanta gente que podia ter dado a capacidade de ser bom de bola, ele deu para mim, de estar hoje num Mineirão, num Maracanã, lotado e fazer o gol pelo time, e ele deu essa capacidade a mim. Não sei quantos deles têm essa consciência, mas sabe, eu acho que a gente deveria também, toda vez que a gente trabalhar e falar assim, acabei de mais um dia de serviço, terminei de realizar bem o meu trabalho, a vocação que Deus me deu, eu acho que a gente também podia chegar em casa e todas as coisas para a sua glória. Tudo que eu faço é para que o Senhor seja glorificado. Cada prego que eu martelo, cada carimbo que eu dou, cada planilha que eu preencho, cada fio que eu mexo, cada canetada, cada toque na calculadora, cada pneu que eu troco, cada cliente que eu atendo, é para que Ele seja glorificado. Quem entende que está vivendo sob o trono, não consegue deixar de perceber o Rei. O nosso grande problema é que, por muitas vezes não percebermos e não nos lembrarmos que estamos vivendo sob o trono, a gente não vive tão seguro quanto deveria, e a gente não glorifica tanto quanto deveria. Se conscientemente nós começarmos a nos lembrar, esse mundo não é tudo que há. Como na linguagem salomônica, não é só debaixo do céu ou debaixo do sol que as coisas acontecem. Há uma vida acima do sol. Há um mundo acima do sol. Há um Deus acima de todas as coisas. Nele eu posso confiar, nele eu posso crer, nele eu posso descansar, e a Ele eu devo adorar. Porque se Ele fez todas as coisas para o louvor da sua glória, o que eu preciso fazer? Glorificá-lo. E aí eu faço o meu melhor em tudo que eu faço, não simplesmente para agradar as pessoas, mas para agradar a Deus. Porque eu sei que quando eu sou um estudante dedicado, Deus é glorificado. Eu sei que quando eu sou um trabalhador digno, esforçado,
Deus é glorificado. Eu entendo que ser um marido exemplar, ser uma esposa valorosa, ser um filho obediente, essas coisas conferem glória ao meu Criador, porque todas as coisas tu criastes. E tudo aquilo que a gente faz de bom é para devolver ao Senhor. E aí eu gosto muito da expressão que o Francis Schaeffer cunhou, de estender as mãos vazias da fé para receber algo de lá e devolver trabalhado por nós. Mesmo sabendo que a gente não é capaz de melhorar nada que Deus dá. Mas Deus, recebi de Ti, fiz o meu melhor e devolvo a Ti como adoração e aroma suave. Na parábola dos talentos, pregada pelo pastor Alexandro 3 semanas atrás aqui, 2 semanas atrás, as coisas que Deus nos dá, as oportunidades que Deus nos dá, os valores, as capacidades, tudo aquilo que Deus coloca nas nossas mãos e volta para a mão dele dizendo: Senhor, fiz render para a glória do Senhor. Enfim, a vida sob o trono e a consciência da vida sob o trono. Você lembra ou não disso, você está vivendo sob o trono. É para aumentar a sua segurança e a sua fé, e é para aumentar a sua consciência de que todas as coisas são para a glória do Senhor. Ore, fala: Senhor, não me deixa viver como um ateu. Não me deixe viver como alguém que não entende a realidade espiritual das coisas. Não me deixe viver como se o trono estivesse vazio ou se nem existisse trono. Me faz lembrar que Tu és rei e reina sobre tudo e todos. Fale com o Senhor por alguns instantes. Ó Deus, abre os nossos olhos para a gente entender e perceber que a nossa vida não é desgovernada. Nos faz ter a segurança de saber que o Senhor cuida de todas as coisas. E nos faz ter a adoração de quem sabe que o Senhor cuida de todas as coisas. Encha o nosso coração dessa convicção e nos livra do coração secular, mundanizado, materialista, para que a gente entenda o aspecto espiritual das coisas, para que a gente entenda que o Senhor, Rei sobre tudo e todos, Deus sobre tudo e todos, está a nosso favor e é digno do nosso culto, da nossa vida devotada a Ti, somente a Ti. Faz esse trabalho no meu coração e no coração dos meus irmãos e das minhas irmãs. No nome de Jesus. Irmãos queridos, vão em paz. Que a graça, o amor e a consolação do Deus triuno seja e permaneça sobre todos vocês, hoje e para sempre. Amém e amém.